Senhoras e senhores, pedimos sua atenção para darmos início a esta solenidade. A partir deste momento, pedimos a gentileza de manter os telefones celulares no modo silencioso. Ela vai falar? Não. Okay. Só acompanha. Coloca ela aqui. Coloca ela aí, sem citar ele ainda. E aqui embaixo. Okay. Tira esse E, coloca aqui. A senhora. A secretária executiva, senhora. Okay. Ao contrário. Okay. Deixa eu passar aqui no canto. Senhoras e senhores, muito bom dia. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal realiza a cerimônia de lançamento da cartilha para conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Elaborada pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a publicação é uma ferramenta para apoiar a atuação dos conselheiros que são responsáveis por fiscalizar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A cartilha traz informações sobre o programa e orientações práticas para que os conselheiros acompanhem o repasse de verbas e de compras governamentais. Compõe o dispositivo desta cerimônia a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senhora senadora Lúcia Vânia. O presidente do Tribunal de Contas da União, senhor ministro Raimundo Carreiro. O presidente do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, senhor Silvio Pinheiro. E a secretária executiva do Ministério da Educação, a senhora Maria Helena Guimarães de Castro. Ainda está presente o vice-presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, o senhor senador, senhor Pedro Chaves. Neste momento, passamos a palavra à presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senhora senadora Lúcia Vânia. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu cumprimento o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Raimundo Carreiro, cumprimento a secretária executiva do Ministério da Educação, a doutora Maria Helena, cumprimento o presidente do FNDE, doutor Silvio, cumprimento o vice-presidente desta comissão. Eu gostaria de dizer aos convidados que são todos bem-vindos. É um prazer enorme para essa comissão poder hoje contar com a presença de ilustres presenças e principalmente para lançar um programa, uma cartilha da mais alta importância, de maior alcance social. Portanto, agradeço aqui o senhor ministro do TCU, presidente ministro do TCU, que nos honra com sua presença aqui, e principalmente honra essa comissão ao escolhê-la para que possamos aqui publicar ou explicar essa cartilha da mais alta relevância para os conselheiros do Programa Alimentação Escolar. Todos nós sabemos que o Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma resposta ao desafio de oferecer a estudantes da rede pública uma alimentação de qualidade. O programa conta com mais de 60 anos de existência, evoluiu de uma campanha restrita no Nordeste para uma ação a nível nacional, alcançando mais de 40 milhões de alunos e se tornando uma das maiores políticas públicas do nosso país.
Esse programa é sustentado através de uma parceria entre o governo federal, estadual e municipal, e o governo federal atua através de um repasse de recursos que hoje soma cerca de 4 bilhões de reais. Uma de suas diretrizes é importante destacar aqui que essa diretriz que determina que 30% das verbas recebidas na compra de alimentos oriundos da agricultura deverão ser oriundos da agricultura familiar. Essa medida é uma medida importante porque ela permite o aumento da renda dos pequenos produtores, estimula práticas agrícolas de menor impacto ambiental e conduz à preparação de cardápios mais condizentes com a cultura alimentar dos estudantes. O sucesso do Programa Nacional de Alimentação Escolar está fundado principalmente no controle social exercido pelos conselhos de alimentação. Esses conselhos são estaduais e municipais, são órgãos formados por representantes que contam também com a presença da sociedade civil e são responsáveis por acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos recebidos pelos governos estaduais e pelas prefeituras. Portanto, é essencial que os integrantes deste Conselho estejam preparados para exercer o seu papel, com competência, obviamente. Quanto mais bem preparados forem os conselheiros, melhores estarão os resultados deste programa. Nesse sentido, a cartilha para conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, lançado hoje nesta comissão, que será lançado hoje nesta comissão, mostra-se uma ferramenta excepcional, digna de 100 números de elogios. Ela é publicada pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. A obra se vale de uma linguagem simples e direta, e ela deverá servir de bússola aos integrantes do Conselho de Alimentação Escolar. A cartilha explica o funcionamento do programa e mostra as atribuições de cada um dos órgãos do programa. Além disso, ela mostra aos conselheiros, por meio de um passo a passo, extremamente didático, como proceder em cada etapa de sua atuação como fiscais. Uma publicação com tal grau de excelência trará, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoamentos relevantes para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa cartilha será uma grande aliada na missão de fornecer uma melhor alimentação e um aprendizado mais proveitoso aos alunos da rede pública de ensino. Assim, eu quero aqui me congratular com o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, senhor Raimundo Carreiro, com o excelentíssimo senhor ministro da Educação, Mendonça Filho, com o senhor Silvio Souza Pinheiro, presidente do FNDE. Eu não tenho dúvida que esse trabalho conjunto desses líderes e de suas equipes não existiria, sem esse trabalho, não existiria esse importante avanço para o sistema de ensino. Por esse serviço inestimável ao país, peço que aceitem, senhor ministro do Tribunal de Contas, Raimundo Carreiro, os mais sinceros agradecimentos desta Comissão de Educação. Nós, os parlamentares aqui presentes, nos sentimos profundamente honrados de recebê-los aqui e, principalmente, de ver a nossa comissão escolhida para tão importante evento. Era o que tinha a dizer. Eu agradeço a todos a presença dos secretários de Educação, das equipes dos diversos ministérios que aqui se encontram e quero passar a palavra ao senhor presidente do Tribunal de Contas da União. Ouviremos agora, portanto, o presidente do Tribunal de Contas da União, senhor ministro Raimundo Carreiro. Bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento a presidente desta comissão, a senadora Lúcia Vânia, o senador Pedro Chaves, que é o vice-presidente,
a doutora Maria Helena Guimarães, secretária executiva do Ministério da Educação, e o doutor Silvio Pinheiro, que é nosso parceiro no lançamento dessa cartilha hoje aqui nessa comissão. Também eu cumprimento os demais convidados, que é a coordenadora geral do Programa de Alimentação Escolar do UFNDE, a senhora Karine Silva dos Santos, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Unísio Teixeira, a senhora Maria Inês Fini, e também eu estendo os nossos cumprimentos ao doutor Ismar, que é o secretário de Controle Externo da Educação, lá do Tribunal de Contas da União, que foi o coordenador da publicação dessa cartilha. Também o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, o Castelo Branco, que está aqui comigo. Também o meu chefe de gabinete, que é o Cláudio Souto Maior, e os demais servidores do Tribunal, do Senado Federal e os membros, os senadores membros e as senadoras membros dessa comissão. Peço desculpa ao presidente do TCU, mas fizemos uma pausa aqui para receber o excelentíssimo senhor ministro da Educação, deputado Mendonça Filho. E, encerrando os cumprimentos ao nosso ministro da Educação, o deputado Mendonça Filho, que nos honra com sua presença. Inicialmente, senadora Lúcia Vânia, eu quero agradecer a Vossa Excelência a sensibilidade de nos ter cedido esse espaço para o lançamento dessa cartilha. Foi o melhor lugar que eu pude encontrar para nós lançarmos essa cartilha. Foi exatamente a Comissão de Educação do Senado Federal, que é o espaço que ela vai ter maior transparência e divulgação dessa cartilha, que é tão importante, que Vossa Excelência já teve a oportunidade de destacar no seu pronunciamento. Também agradecer o doutor Silvio, que foi, junto com o Tribunal de Contas da União, o parceiro fundamental na feitura e no lançamento dessa cartilha. Eu entendo, senhores senadores, que o caminho da administração pública para que as coisas deem certo é trabalhar em conjunto. E foi isso exatamente que nós fizemos com o Ministério da Educação por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o lançamento dessa cartilha, que é tão importante na vida de tantos brasileiros que necessitam da alimentação escolar. Como já disse, é motivo de satisfação estarmos hoje aqui para promover o lançamento da 6ª edição da cartilha para Conselheiro de Alimentação Escolar. A elaboração da cartilha constitui uma profícua ação estratégica de parceria entre o Tribunal de Contas da União e o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa publicação tem como intuito, princípio, incentivar, aprimorar a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar no acompanhamento do referido programa, que se estende em todo o território brasileiro. O orçamento do programa para 2016 foi de aproximadamente 3,6 bilhões de reais. Desse valor, 30% deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, priorizando a aquisição de alimentos orgânicos, de base agroecológica e de sociobiodiversidade das comunidades locais. Devido à sua magnitude, o PNAE mostra-se de grande importância para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, compromisso assumido pelo Brasil junto à Organização das Nações Unidas, sobretudo em 2 pontos que eu vou destacar aqui. O objetivo número 2 da ODS, a ONU estabeleceu 30 pontos para ser atingido até 2030. E dentre esses pontos eu vou destacar 2 aqui que está relacionado com a educação. O primeiro, acabar com a fome.
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E o outro objetivo que está relacionado a esse assunto é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Mais de 42 milhões de alunos das escolas públicas brasileiras dependem do bom funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para receber uma alimentação em quantidade e qualidade suficientes em todos os dias do ano letivo. O recurso federal aplicado pelo PNAE é fiscalizado pelos Conselhos de Alimentação Escolar, designado em cada estado e em cada município por esse Brasil afora. Os conselheiros, cuja atuação está regulamentada pela Lei 11.947 de 2009 e pela resolução do FNDE número 26 de 2013, são importantes agentes do controle social desse programa, sendo muitas vezes a principal fonte de informação em relação à ineficiência e ou irregularidade na utilização dos recursos destinados à alimentação escolar. Tamanha a relevância dos conselhos que o recurso do PNAE somente pode ser repassado às entidades executoras que possuem Conselho de Alimentação Escolar em funcionamento. Além de fiscalizar e monitorar os recursos destinados à alimentação escolar, os conselheiros são responsáveis, dentre outras, pelas seguintes tarefas: analisar o relatório de acompanhamento de gestão do PNAE, antes da elaboração e do envio do parecer conclusivo; analisar a prestação de conta do gestor; fornecer e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE; e comunicar ao FNDE, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle responsáveis quaisquer irregularidades identificadas no PNAE. Para desenvolver essas atribuições tão importantes, os conselheiros necessitam de informação e orientação. Nesse contexto, a edição da cartilha que ora lançamos atualiza a fundamentação legal, traz novos conceitos e ferramentas e incorpora mudanças na execução do PNAE, em especial aqueles relacionados à sustentabilidade nas aquisições de alimentos para o programa e à verificação das condições higiênico-sanitárias das escolas que oferecem alimentação escolar. Ademais, inclui informações relacionadas ao sistema de gestão dos conselhos. No TCU, a necessidade de um instrumento que facilite a atuação dos conselhos do Programa de Alimentação Escolar foi diagnosticada em diversas ações de controles empreendidas no PNAE nos últimos anos. Fiscalizações demonstram claramente a delicada situação dos conselhos. Por um lado, eles possuem a importante atribuição de fiscalizar o programa, visitando escolas, acompanhando licitações e emitindo pareceres sobre a aplicação dos recursos do PNAE. Por outro lado, em boa parte dos municípios, os conselhos não possuem condições favoráveis à sua atuação. Refiro-me tanto às questões de infraestrutura como à qualificação dos conselheiros, cidadãos que se dedicam voluntariamente a essa missão, mas nem sempre possuem os conhecimentos e instrumentos necessários à sua plena consecução. A propósito, cito um exemplo que foi a fiscalização realizada no ano passado, no ano de 2016, que foi objeto do Acordo 141 de 2017, que foi relator o nosso colega lá, o ministro Augusto Scherman. O audito de trabalho da Corte de Contas revelou que o acompanhamento da execução do PNAE pelo Conselho de Alimentação Escolar de determinado Estado brasileiro foi deficitário. A auditoria apontou que o Conselho não elaborou plano de ação para as suas atividades, nem fez o acompanhamento dos processos licitatórios para a compra de gêneros de alimentação escolar. Além disso, o Estado não cumpriu também a determinação legal de realizar a divulgação oficial das atividades do Conselho. Foi identificada ainda inconsistência entre os reais membros do Conselho de Alimentação Escolar e aqueles registrados no FNDE. Diante dessa realidade,
o Tribunal de Contas vem desenvolvendo matérias pedagógicas, tanto para os conselheiros do PNAE, como para outros agentes de controle social, como, por exemplo, curso à distância voltado aos conselheiros de assistência social e eventos que é o diálogo público que o Tribunal realiza mensalmente por todo o Brasil, para mostrar para os gestores públicos como deve funcionar com eficiência a administração pública. Movidos pelo propósito de fortalecer a participação cidadã no controle das políticas públicas, lançamos, em conjunto com o FNDE, a 6ª edição dessa cartilha, que espero passe a ser o livro de cabeceira dos conselheiros, onde encontrarão orientações práticas e simples, roteiros e listas de verificação para desempenhar suas atividades de maneira correta e efetiva. Ressalto que o TCU considera os conselheiros como parceiros estratégicos na fiscalização dos recursos públicos. Por isso, faz necessário fortalecer a participação daqueles que fiscalizam os recursos lá na ponta, no momento em que estão sendo aplicados. A orientação e a capacitação dos agentes do controle social representam investimento com retorno certo, tanto para o tribunal como para toda a sociedade. Assim, em complemento ao lançamento da cartilha, o TCU tem realizado e continuará fazendo eventos para conscientização e treinamento dos conselheiros do PNAE. Está programado, senhores senadores, senhora presidente, que os secretários nos estados façam visitas surpresas a determinados municípios para verificar como está sendo feito a alimentação escolar, como ela está sendo preparada, as condições de higiene das escolas, como ela está sendo servida. Isso é uma estratégia que nós estamos lançando para identificar exatamente onde está os maiores gargalos no problema da alimentação escolar. Tais iniciativas terão com certeza reflexo direto na qualidade de vida dos estudantes brasileiros e, por consequência, no desenvolvimento do país. Com efeito, a atuação adequada do Conselho de Alimentação Escolar é fundamental para o bom funcionamento do PNAE, já que o conselheiro pode acompanhar mais de perto todas as etapas no fornecimento da alimentação escolar. Em vista disso, nós temos a forte expectativa e desejo de que a cartilha, hoje entregue ao público, a qual está disponível também no portal do TCU, propicie condições a esses conselheiros para o seu desempenho e que apresenta 7 qualidades. A primeira, a iniciativa para buscar as informações que permitam conhecer a execução do programa. O equilíbrio para acompanhar e fiscalizar sem confiar nem desconfiar, ou seja, pautado em fatos e evidências. A participação para que, com a ajuda de todos os conselheiros, a atuação do Conselho de Alimentação Escolar seja eficiente. O bom senso para distinguir as irregularidades menos importantes daquelas irregularidades graves que precisam ser relatadas aos órgãos de controle e de acompanhamento mais de perto. A dedicação é constante e é a constante melhoria do programa. E a responsabilidade para relatar as irregularidades graves aos órgãos de controle, sem dar valor a denúncias vazias. E, por último, a independência, que também é muito importante, porque o compromisso do conselheiro não é com o gestor público, mas sim com a sociedade e com os alunos que dependem do funcionamento do PNAE para crescerem sadios e ter um aprendizado melhor. Por fim, faço questão de enfatizar o quanto é importante que os conselheiros de alimentação escolar procurem resolver os problemas detectados na sua própria cidade com as pessoas responsáveis. Dessa forma, esses conselheiros também terão a oportunidade de conhecer a dificuldade dos gestores públicos. Quanto a isso, quando isso acontece, ou seja, quando a coletividade e o governo se unem para resolver os problemas em comum, todos ganham. E a democracia se torna cada vez mais sadia e mais forte. Afinal, a alimentação escolar é um direito e uma conquista do povo brasileiro e, portanto, é crucial para que seja preservada. Essas são as palavras
do Tribunal de Contas da União, que eu fiz questão de trazer aqui a essa comissão, senhora presidente. Muito obrigado. Agradeço o ministro Raimundo Carreiro e passo a palavra ao locutor. Nós queremos informar que também compõe esse dispositivo, essa cerimônia, o ministro da Educação, o senhor Mendonça Filho. E, neste momento, nós convidamos a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, senhora Karine Silva dos Santos, para proceder a uma apresentação técnica sobre a cartilha. E nós pedimos a gentileza para que esse telão aqui na nossa frente seja liberado para que ela possa fazer a sua exposição. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Eu cumprimento a mesa na pessoa da presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Lúcia Vânia, e cumprimento também as demais autoridades que aqui se encontram. Bom, eu sou servidora de carreira do FNDE e estou à frente da coordenação geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e me sinto bastante honrada por participar desse momento em que a gente concretiza com maior amplitude a parceria entre o Tribunal de Contas da União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Programa Nacional da Alimentação Escolar é um programa institucionalizado, referenciado e que completa 62 anos no ano de 2017. Essa política de tamanha envergadura é muito importante e é reconhecida, inclusive, internacionalmente. Nesse sentido, a cartilha, elaborada em conjunto pelo FNDE e o Tribunal de Contas da União, é um instrumento valioso de aprimoramento e melhoria para a execução do Programa Nacional da Alimentação Escolar, que conta hoje com mais de 80 mil conselheiros ao longo do nosso país. Bom, a missão do Programa Nacional da Alimentação Escolar é contribuir para a melhoria da educação por meio das ações de educação alimentar e nutricional e por meio da oferta de uma alimentação saudável. Como já dissemos aqui, a base principal do Programa Nacional da Alimentação Escolar é ofertar uma alimentação de qualidade aos nossos mais de 40 milhões de alunos. Para o ano de 2017, nós atendemos mais de 150 mil escolas públicas e conveniadas, aos 26 estados e ao Distrito Federal, e também aos 5.570 municípios ao longo do nosso país. O número de refeições servidas ao dia são mais de 50 milhões de refeições servidas aos nossos estudantes. Por essa razão, é tão importante a atuação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar, uma vez que o FNDE é um órgão central de permanência em Brasília. Bom, os valores per capita da alimentação escolar estão dispostos ali, por etapas de ensino, e nesse momento eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer pessoalmente ao excelentíssimo senhor ministro da Educação, no mês de fevereiro do ano de 2017, ter autorizado o aumento dos valores per capita para a alimentação escolar. Desde o ano de 2010, nós não tínhamos aumento em todas as modalidades, e isso é algo de bastante que demonstra a importância do Ministério para com a alimentação escolar, para com a educação. Para o ano de 2017, então, nós tivemos um aumento na casa de 465 milhões, passando dos 4 milhões de reais destinados à alimentação escolar, que são destinados aos estudantes da rede pública da educação. Ainda em relação ao per capita, eu gostaria de mencionar que outros programas do governo federal, como o programa Novo Mais Educação, também participou e foi alcançado por esse aumento, e o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. Todos eles foram alcançados pelo aumento do per capita publicado no mês de fevereiro do ano de 2017.
Bom, as diretrizes do PNAE. Falar da cartilha de alimentação escolar para os conselheiros da alimentação escolar é falar da execução do programa. A cartilha, ela reflete a execução do programa e traz um caráter orientador em linguagem simples, didática e pedagógica aos nossos conselheiros. Dentro das nossas diretrizes, eu gostaria de citar o eixo da segurança alimentar e nutricional, que trata da universalidade do atendimento, porque todos os estudantes hoje da rede pública são atendidos pelo PNAE, e também o direito humano à alimentação adequada e saudável durante o período de permanência do estudante na escola. Bom, nesse sentido, os regramentos de execução do PNAE, a Lei 11.947 de 2009, a Resolução 26 de 2013 e as alterações posteriores trazem restrições quanto ao tipo de alimento que pode ser fornecido nas escolas. Há um fomento, um incentivo ao incentivo de frutas e hortaliças e uma restrição a alimentos com altos valores de sódio, açúcares, oferta de alimentos prontos e oferta de bebidas de baixo valor nutricional. Bom, o outro eixo do Programa Nacional da Alimentação Escolar diz respeito exatamente ao eixo pedagógico de educação alimentar e nutricional. O Programa Nacional da Alimentação Escolar entende que o ambiente escolar é o espaço privilegiado para o desenvolvimento dessas ações, e, para isso, nós contamos, além dos conselheiros, mais de 80 mil conselheiros ao longo do país, também com mais de 6 mil nutricionistas vinculadas ao Programa Nacional da Alimentação Escolar. Nesse sentido, nós temos um trabalho importante com o Programa Nacional do Livro Didático, que também é fornecido pelo FNDE aos estudantes, onde, na 4ª capa do livro didático, desde o ano de 2016, nós trazemos os 10 passos da alimentação saudável. No ano de 2016, nós alcançamos as escolas de ensino fundamental dos primeiros anos, dos anos iniciais, e no ano de 2017, os anos finais. Para 2018, essa atividade de educação alimentar e nutricional será contemplada para o ensino médio, que vai exatamente ao encontro de uma das prioridades do governo federal, que é o tratamento do ensino médio em tempo integral. Bom, para concluir, a agricultura familiar, que já foi muito bem colocada pela senhora senadora Lúcia Vânia, a obrigatoriedade da agricultura familiar também consta na nossa resolução, na nossa legislação, e a base desse fornecimento da agricultura familiar é porque o programa acredita que uma alimentação saudável e adequada precisa necessariamente de alimentos mais diversificados, que respeitem a cultura local e que valorizem os hábitos, as tradições das comunidades. O controle social, que é o nosso motivo de estarmos presentes aqui hoje, os conselhos de alimentação escolar são de fundamental importância, são os conselheiros que acompanham a execução do programa nos estados e nos municípios, são os conselheiros que fazem visitas regulares às escolas, que participam dos processos de acompanhamento dos processos licitatórios, de chamada pública, que participam dos processos de entregas dos alimentos, do fornecimento da alimentação aos nossos estudantes. Bom, para além disso, eu gostaria de destacar que, para o recebimento dos recursos do governo federal, se não houver um conselho devidamente constituído e válido, atuante no município ou no estado, o governo federal não faz o repasse dos recursos destinados à alimentação escolar. O objetivo maior do nosso encontro hoje, então, para concluir, seria trabalhar o empoderamento da sociedade civil nesse papel tão importante de acompanhar políticas públicas da envergadura do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Bom, concluindo, eu trago a imagem da cartilha dos conselheiros para a alimentação escolar e gostaria de dizer que é com grande satisfação que o FNDE participa dessa parceria e se coloca à disposição para que possamos avançar no empoderamento da sociedade civil. Muito obrigada a todos. Agradeço a senhora Karine Silva dos Santos e cumprimento pela exposição. Passa a palavra ao locutor. Nós vamos ouvir agora o ministro da Educação, senhor Mendonça Filho. Bom, eu quero saudar e cumprimentar a presidente da Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, e por intermédio dela eu quero cumprimentar todas as senadoras e senadores aqui presentes e deputados também prestigiam esta audiência. Saudar o presidente do TCU
ministro Raimundo Carreiro, cumprimentar a minha equipe, por intermédio da professora Maria Helena Guimarães de Castro e também de Karine Silva Santos, que coordena o programa PNAE ao lado de José Fernando Uchoa e sob a liderança do presidente do FNDE, doutor Silvio, que está aqui ao meu lado. Eu vou ser muito breve na minha fala, presidente, e presidente também Raimundo Carreiro e presidente senadora Lúcia Vânia, até porque logo em seguida nós teremos aqui a oportunidade para uma audiência pública, onde nós vamos debater temas relacionados à educação, e eu creio que será um espaço aberto, inclusive, para que a gente possa discutir o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é prioridade na nossa gestão e que mereceu, inclusive, uma valorização do ponto de vista de reconhecimento do nosso governo, da nossa gestão, do presidente Temer, quando o presidente autorizou o reajuste no valor do repasse para estados e municípios cumprir essa função. Eu só quero aqui destacar a importância do ato, que foi demandado, inclusive, pelo presidente do TCU, o ministro Raimundo Carreiro, no sentido de que a gente pudesse oferecer essa cartilha, que já está na 6ª edição e que é muito importante do ponto de vista de orientação para atendimento do processo de fiscalização e de controle social no que diz respeito à questão da política de alimentação escolar, que é um dos fatores mais importantes do ponto de vista de atração e de que os jovens e as crianças se mantenham frequentando as escolas do Brasil. Por incrível que pareça, a gente ainda vive uma realidade onde a alimentação escolar tem um peso absolutamente fundamental nesse aspecto, e isso é muito importante que o Ministério continue fortalecendo um programa de alimentação escolar. Então, quero aqui agradecer muito ao presidente Carreiro e dizer da nossa disposição, no sentido de que a gente colabore na direção de um programa transparente, onde se exerça a necessária fiscalização por parte da sociedade, o controle social, que é fundamental para que a gente possa evoluir do ponto de vista de política educacional. Política educacional é uma função e um dever do Estado, mas também é algo que necessita de uma participação efetiva da sociedade para que a gente possa ter êxito e sucesso. E o que o Tribunal de Contas faz a partir do lançamento da cartilha é justamente estimular e apoiar esse controle social, que é muito bem-vindo e contará com apoio por parte do Ministério da Educação. Para finalizar, destacaria, presidente, que por decisão nossa no MEC, nós vamos distribuir essas cartilhas para todas as secretarias municipais de educação, para que a gente possa chegar também aos conselhos municipais de educação, para que eles possam exercer as suas funções do ponto de vista de atendimento na alimentação escolar, com o rigor e com a transparência e a qualidade que as crianças e jovens do Brasil merecem. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Mendonça Filho, agradecemos a presença de todos e desejamos a todos um excelente dia, agradecendo àqueles que se deslocaram para esse evento, dizendo que essa comissão encontra à disposição dos senhores secretários da Educação Estadual de Educação e Municipal. Portanto, agradeço a presença de todos e dou prosseguimento à segunda parte da presente reunião, que atende aos requerimentos número 5 de 2017, de minha autoria, e o número 11 de 2017, de autoria do senador Humberto Costa e subscrito por mim, para a realização de audiência pública destinada a receber o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, para que apresente as diretrizes e os programas prioritários de sua pasta, com o objetivo de nortear os trabalhos a serem desenvolvidos por essa comissão. Portanto, vamos desfazer a primeira mesa e convido o senhor ministro da Educação para
fazer a sua exposição. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora Ana Amélia. Eu queria apenas cumprimentar a iniciativa do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas da União e de Vossa Excelência por ter trazido essa cerimônia à Comissão de Educação do Senado. Eu quero dizer que esse tema é muito caro a mim, porque minha mãe, que já faleceu, ela foi merendeira durante, no mínimo, quase 4 décadas. E de uma escola pública no município de Lagoa Vermelha, na mesma escola, a professora Delfina Loureiro, onde posteriormente eu fiz o meu estágio como normalista. Eu fiz o magistério antigamente, hoje magistério, antigamente era Escola Normal Rainha da Paz. Então eu queria dizer que a partir dessa cartilha quero me empenhar aqui também em auxiliar, porque como senadora municipalista, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURGS, nessa distribuição dessa cartilha para orientar a formação de bons conselhos municipais de alimentação escolar, porque aí é que está a razão de ser do sucesso maior desse trabalho. Parabéns, ministro presidente Raimundo Carreiro, parabéns, ministro Mendonça Filho, parabéns, senadora Lúcia Vânia, por essa iniciativa. Agradeço a senadora Ana Amélia e declaro encerrada essa primeira sessão e vamos, então, à segunda, convidando o senhor ministro de Educação para tomar assento à mesa. Eu queria 2 minutinhos só para ir no banheiro. Obrigado aí.